Olá, aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. Agora eu vou falar sobre custos operacionais e imposto de renda. Então, nós já vimos como as ações são negociadas, são transacionadas através do home broker, das ferramentas operacionais, e agora a gente vai entender quais os custos envolvidos nestas transações e como eles devem ser pagos. Bom, o primeiro custo é a questão da corretagem. Existem basicamente dois modelos de corretagem dentro das corretoras. Uma é corretagem variável e outra corretagem fixa. Qual é a diferença entre esses dois modelos de corretagem? Como o próprio nome já sugere, na corretagem fixa, o investidor paga um valor fixo único toda vez que faz uma operação. Uma operação, entenda-se, uma compra ou uma venda. Então, se você, por exemplo, se a sua corretora cobra R$15 de corretagem fixa, isso quer dizer que todas as vezes que você compra uma ação, você paga R$15 e todas as vezes que você vende uma ação, você paga R$15. Não importa, nesse caso, o tamanho da sua ordem, ou seja, se você está comprando R$10.000 ou 100 mil ou 1 milhão, vai pagar os mesmos R$15, tá ok? Na corretagem variável, existe um cálculo, eu vou mostrar a tabela na sequência, onde você paga uma corretagem um pouco maior à medida que o valor da sua ordem também é maior. Tá? Então você tem uma tabela crescente de valores. Detalhe que quando o cliente opta por um plano de corretagem fixa, ele tem apenas atendimento online, ou seja, a corretagem fixa sempre é executada via home broker. Sendo que vocês sabem que o cliente, além de usar o home broker para colocar ordens de compra e venda, ele pode utilizar a mesa de operações. Lembra que nós falamos sobre isso em outra aula? Você pode mandar a ordem por e-mail, você pode mandar uma ordem por telefone. Só que para usar esses outros meios, você vai depender do seu assessor de investimentos, que vai ser o responsável por colocar essas ordens dentro do sistema da Bolsa. E neste caso, obrigatoriamente, o cliente deve optar pelo plano de corretagem variável. Então, corretagem fixa é somente para operar via home broker. Nesse plano de corretagem variável, além do valor fixo, digamos assim, que normalmente há, existe um valor variável de acordo com o tamanho da ordem que é cobrado em termos de corretagem. Está aqui a tabela que vocês estão vendo. Então, nessa tabela a gente vê o seguinte: para ordens que têm um montante igual, entre 0 até R$135, é R$2,70 a corretagem. É um valor fixo, mesmo estando no plano de corretagem variável, porque é uma ordem muito pequena, então não há variável, apenas um fixo de R$2,70. Se a ordem é de 135 até R$498, 2% sobre o valor da ordem. Tá? Então você executou lá uma compra de R$400 em uma determinada ação. Não é muito comum isso acontecer, mas enfim, se você precisar fazer, pode fazer. Tá? Nesse caso vai pagar 2% sobre esses R$400. Depois tem uma outra faixa na banda de valores de 498 até 1.514, onde é 1,5% de corretagem sobre o valor, mais um fixo de R$2,49. Se a ordem for de 1.514 até R$3.029, você vai pagar 1% sobre o valor da ordem, mais R$10,06. Agora, se a ordem for de um valor mais alto, ou seja, acima de R$3.029, tá? Você vai pagar 0,5% sobre o valor da ordem e mais R$25,21. Detalhe, esse R$25,21 é um valor fixo ao dia. Ou seja, se no mesmo dia, no mesmo pregão, você fizer várias operações, várias compras ou vendas, você paga uma única vez R$25,21 e 0,5% sobre o montante. Imaginemos que você vendeu uma ação por R$10.000. Tá? Você vai pagar 0,5% sobre esses 10 mil, no caso R$50, mais R$25,21, R$75 no total. Agora, se no mesmo dia, no mesmo pregão, você usar aqueles R$10.000 da venda dessa ação e comprar uma outra ação com os R$10.000, você vai pagar de novo 0,5%, então mais R$50, só que não pagará mais os 25. Então você vai pagar uma vez 25. O total do custo nesse caso, entre compra e venda, foi 50 mais 50, R$100, mais uma vez 25,21, então R$125,21. Tá? Essa é a regra para corretagem variável. E na corretagem fixa, como é que funciona? Cada corretora estabelece o seu preço, cada corretora estabelece parâmetros de cobrança dessa corretagem. Então, é importante vocês pesquisarem, olharem no mercado e entenderem. Claro que custo, gente,
não é a única coisa que você deve observar na hora de escolher uma corretora. Você deve escolher, sim, uma boa corretora, uma corretora que tem uma boa relação custo-benefício, ou seja, talvez que não seja a mais barata do mercado, mas que tenha uma boa plataforma, que tenha um bom sistema, home broker, atendimento, estrutura, serviços, produtos, né, uma série de coisas que são realmente essenciais nesse mercado. Então, no caso da XP, são R$ 14,90 por ordem executada. Ordem executada é toda vez que você compra uma ação ou vende uma ação, né, toda vez que é executada a sua ordem lá no book de ofertas. Um detalhe importante que eu não falei antes, quando você coloca ordens, quando você coloca uma ordem no pregão da bolsa, enquanto essa ordem não for executada, gente, você pode fazer tudo com essa ordem. Você pode cancelar a ordem se você desistir, você pode mudar o valor, né, da ordem, o preço da ação, você pode mudar a quantidade que você está comprando ou vendendo, tudo pode ser ajustado. Tá? Agora, a partir do momento que ela foi executada no pregão, não tem mais como voltar atrás. Ah, professor, mas eu me enganei, não era para mandar nesse preço, era outro preço, mas foi para o pregão e já executou. Depois que executou, infelizmente, não há como correr atrás disso. Tá? Então, uma ordem executada é isso. Uma ordem executada é aquela que você mandou para o pregão da bolsa e, de fato, o negócio aconteceu. Ou seja, você pediu para comprar uma ação e a ação foi comprada. Tá? Quando a ordem está no book ainda, ela pode ser cancelada e, nesse caso, você não paga os R$ 14,90. Ou seja, você não paga pelo envio da ordem, você paga pela execução da ordem. Enquanto ela não for executada, você não deve nada. Tá ok? Na sua nota de corretagem também vai aparecer um histórico lá de outras Bovespa. Outras Bovespa é uma taxa adicional que é cobrada, que também sai na sua nota de corretagem, de 3,9% sobre a corretagem gerada. Tá? Então, sobre o montante da corretagem, no plano fixo ou variável, 3,9%. A corretagem sobre os contratos futuros é diferenciada. Numa das próximas aulas eu falarei sobre contratos futuros da Bolsa, contrato de dólar, de índice, de ouro, de café, de milho, de soja, de boi gordo, enfim, são contratos futuros. Esses contratos possuem uma taxa de corretagem bem menor, totalmente diferenciada das ações. Isso aqui que eu estou falando vale para ações, para opções, para fundos imobiliários, para BDRs, enfim, esses outros ativos. E existe também, que sai na sua nota de corretagem, a cobrança do ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Tá? Esse imposto, infelizmente, é cobrado e depende de legislação municipal. Então, pode ser um pouco maior, um pouco menor, dependendo da onde você estiver operando. Tá? Mas é um valor normalmente baixo que é descontado na própria nota de corretagem. Outra despesa na hora de operar são os emolumentos. O que são emolumentos? São taxas cobradas pela BMF Bovespa para fazer as operações. Veja, a taxa de corretagem é da corretora, já fala, corretagem, corretora. Emolumentos é uma taxa que a Bolsa cobra para custear suas despesas. Afinal de contas, ela tem altíssimos investimentos lá em tecnologia, em sistemas, em pessoas, enfim, para que o mercado funcione bem, para as operações funcionar no pregão da Bolsa. Então, nesse caso, os emolumentos são de 0,035% para as operações não day trade e os day trades 0,025%. Tá? A BMF Bovespa também cobra uma taxa de custódia de cada um dos clientes. Essa taxa de custódia normalmente é repassada pelas corretoras para os clientes. Tá? Aí vai da política que a corretora adota de repassar isso. Tem corretora que repassa o valor integral, tem corretora que passa um valor maior para o cliente, tem corretora que subsidia e ela assume esse custo dependendo do cliente, né? Tem corretoras que selecionam de acordo com o tipo de cliente, enfim, aí tem várias estratégias que as corretoras adotam. No caso da XP, o que a gente tem? Nós temos dois planos, que é o plano Express, que é aquele onde o cliente coloca a ordem no home broker, né? Paga corretagem de R$ 14,90 e paga a taxa de custódia de R$ 6,90 por mês. E o plano Private, que é aquele onde o cliente opta pela corretagem variável, que ele tem um assessor de investimentos que coloca as ordens para ele, por telefone, por e-mail, enfim, pode falar com ele. E nesse caso, a custódia é de R$ 14,90. Tá? É importante lembrar aqui também que a XP possui um plano de incentivo e de isenção dessas taxas. Então, de acordo com o volume de investimentos que o cliente tem, de acordo com o volume de operações que o cliente faz, a corretora pode até zerar
essa taxa de custódia. Então, não são todos os clientes que pagam. Alguns pagam, outros não pagam essa taxa. Se você for um bom cliente, um bom investidor para a corretora, ela assume esse custo lá na CBLC e não repassa para a sua conta. Então, uma boa vantagem aí também que a XP oferece, você fica isento da taxa de custódia. Tá? Outro detalhe importante, gente, olha só, taxa de custódia é uma taxa mensal de manutenção da sua carteira, da sua custódia. Então, ela não tem nada a ver com a quantidade de vezes que você compra ou vende uma ação, ela não tem nada a ver com o montante de dinheiro que você investe na corretora, é uma taxa fixa única mensal, tá ok? Então, tirando aquelas situações, como eu falei, que a corretora é isenta, porque o cliente tem um volume alto, mas fora isso, em tese, você tendo mais dinheiro ou menos dinheiro, fazendo mais ou menos compras e vendas, operações, enfim, na bolsa, a custódia, aliás, é a mesma, que é uma taxa fixa mensal, não tem nada a ver com as operações. As demais taxas que eu falei aqui, a taxa de corretagem, outras, ISS, o próprio emolumentos, aí sim depende do volume da sua operação. Como nós vimos, eles são percentuais cobrados sobre as operações realizadas. Diferente da taxa de custódia, que é um valor fixo mensal e não tem nada a ver com as operações diretamente. Ok? Dentro de custos também eu quero abordar a questão do imposto de renda. Infelizmente, tá aí o nosso amigo Leão, que sempre está aí rondando, sempre está por perto, está sempre de olho para ver se a gente tem algum resultado nos investimentos, tem algum lucro para poder abocanhar uma parte desses lucros. Que é o caso que acontece aqui também. Tá? Quem investe em bolsa, assim como outros investimentos, não está livre de pagar imposto de renda. Notícia boa, imposto de renda, gente, só se paga sobre lucros. Então, se você está pagando imposto de renda, é porque teve lucro. Uma parte dos lucros auferidos são para o leão, são para a receita. Tá? Então, fiquem felizes se vocês tiverem muito imposto de renda para pagar na bolsa, sinal que suas operações estão dando muito certo, você está tendo muito lucro. Pior de tudo seria não ter imposto de renda a pagar. Aí realmente é trágico, né? Ninguém merece. Então, no mercado à vista, como é que funciona? Nós pagamos 15% de imposto de renda sobre os ganhos. 15% sobre ganhos de capital. O que é ganho de capital? Você comprou uma ação lá por 50 mil reais, vendeu essas mesmas ações, mesmo lote de ações por 55 mil, você teve 5 mil reais de ganho de capital, né? Sobre estes 5 mil reais é feita a tributação, descontando, claro, os custos, corretagens, emolumentos, custódias, enfim, todos os custos operacionais que envolvem a operação podem ser descontados do lucro e aí sim o que sobrou de lucro líquido tributa em 15%. Tá? Detalhe, 2 detalhes. Na sua nota de corretagem, a corretora já retém, quando você passa de 20 mil reais no mês, uma taxa simbólica de imposto de renda de 0,005%. Por que essa taxa simbólica? Porque é uma maneira que a Receita encontrou de sinalizar aqueles CPFs, aqueles clientes que fazem operações no mercado de bolsa. Tá? Isso não quer dizer, se a corretora informou para a Receita esse valor simbólico, que você tenha necessariamente imposto de renda a pagar. Veja, você pode ter feito operações na bolsa e elas não terem sido lucrativas, você teve prejuízo no mês em vez de ter ganhos e acabou sendo informado esse valor para a Receita, mas você não tem imposto de renda a pagar, não tem problema nenhum. Você só vai fazer o DARF, vai pagar imposto de renda se realmente teve lucros, né, e vai descontar esse 0,005%. Outro detalhe importante, se a soma das suas vendas for inferior a 20 mil reais dentro do mês, você não precisa pagar imposto de renda. Tá? Se a soma das suas vendas, gente, vendas, eu não estou falando em compras, nem em tamanho de custódia, nem em tamanho do lucro. Importa é valor bruto da venda. Se as suas vendas forem inferiores a 20 mil reais dentro do mês, na soma, se você fez várias vendas, tem que somá-las, você não deve imposto de renda, mesmo que você tenha um lucro altíssimo. Ok? Muito importante esse detalhe. Tá? Não confundam. Tem muita gente que confunde aqui, acha que se eu tiver lucro de 20 mil, não preciso pagar. Se eu tiver vendas inferiores a 20 mil, mesmo que a soma dê mais de 20 mil no mês, eu não preciso pagar. Não. É você ter vendas superiores a 20 mil. Qual é o fato gerador de imposto de renda? É venda e venda com lucro. Se você não vendeu, não deve imposto de renda. Se você vendeu e não teve lucro, não deve imposto de renda.
Você deve imposto de renda se vender uma ação com lucro. Comprei a 10, vendi a 15, pronto. Agora eu tive lucro de 50%. Sobre esse 50%, 15% é imposto de renda. Tá? Tive prejuízo no mês anterior. Eu deixei retido lá esse prejuízo na minha planilha e agora eu vou abater do lucro que eu obtive nesse mês. Então, todos os meses, essa apuração do imposto, gente, é mensal, só para frisar, tá? Você vai apurar do dia 1º ao dia 31. Se você teve lucro num determinado mês, você tem o mês seguinte para fazer o pagamento desse imposto sobre esse lucro. Por exemplo, eu tive lucros nas operações que eu fiz no mês de abril. Tá? Eu tenho o mês inteiro de maio para fazer o pagamento desse imposto, até o dia 30 de maio. Agora, eu tive prejuízo nas minhas operações no mês de abril. Eu tenho também o próximo mês ou os próximos meses para abater esse prejuízo de lucros futuros. Por exemplo, no mês de abril eu fiz algumas vendas lá e tomei um stop, enfim, deu errado, eu perdi R$1.000. Tá? No mês de maio eu ganhei R$3.000. Então ganhei 3.000, perdi 1.000. O que eu faço? Eu desconto os 1.000 do mês anterior e eu faço o cálculo dos 15% sobre R$2.000. Que afinal de contas eu ganhei 3, mas eu estava com R$1.000 de prejuízo acumulado, então eu posso descontar esse prejuízo antes de calcular imposto de renda. Então calcula 15% sobre esse montante aí, sobre os R$2.000. Ok? Para as operações de day trade, o imposto é um pouquinho mais caro, é 20% sobre ganho de capital e não 15%. Então, todas aquelas operações que são day trade, onde você comprou e vendeu a mesma ação no mesmo dia, pela mesma corretora, você paga 20% de imposto de renda. As demais operações, você comprou uma ação num dia, deixou na sua carteira e vendeu algum tempo depois, nesse caso você paga apenas 15% de imposto, como nós vimos antes. Outra coisa importante, nas operações de day trade não há aquela isenção dos R$20.000, tá ok? Não há isenção. Então, se você comprou e vendeu a ação no mesmo dia, mesmo que tenha tido um lucro pequeno, você deve fazer a DARF e pagar imposto de renda sobre aquele lucro. Ok? Para aqueles investidores que operam operações de day trade e demais operações, tem que fazer 2 planilhas de cálculo de imposto, porque as de day trade têm uma regra e as não day trade têm outra regra. Então, você faz 2 planilhas no Excel, por exemplo, é simples para fazer, e apura o imposto separadamente. Tá? A Receita Federal, nesse caso do day trade, já fica direto com 1% do lucro. A corretora desconta 1% do lucro na ata de corretagem, manda para a Receita Federal. Então, na prática, você vai fazer um DARF com 19% e não 20%, porque você tem um crédito aí de 1% que já foi pago antecipadamente. Tá bom? Bom, alguns outros aspectos, detalhes importantes sobre o imposto de renda. Essa isenção de imposto, para quem faz vendas somadas no mês até R$20.000, gente, ela vale só para mercado de ações e só para mercado à vista. Tá? Então, se você comprar um contrato futuro, uma opção, um fundo imobiliário, uma operação a termo, um BDR, quaisquer outros ativos, não entra isenção para até R$20.000. Somente para compra de ações e no mercado à vista. Nem operação a termo serve. Compensação das perdas. Se você fez operações de day trade, teve algum eventual prejuízo, você pode descontar em lucros futuros de day trade. Ok? Só de day trade. Se você teve prejuízo em outras operações que não eram day trade, você também pode descontar em lucros futuros esse prejuízo, mas também nas operações da mesma modalidade, ou seja, não day trade. Ok? Day trade só compensa com day trade, demais operações só compensam com as demais operações. Esta é a regra. Podem ser compensadas perdas com outros mercados? Pode. Por exemplo, você perdeu dinheiro no mercado de opções. Você ganhou dinheiro no mercado de ações. Você cruza os dois e vê o que sobra. Você perdeu dinheiro no mercado de futuros, no contrato de índice, por exemplo, mas ganhou dinheiro na ação do Itaú Unibanco. Você vai descontar, vai fazer a diferença. Só não pode misturar day trade com não day trade, não importa qual seja o tipo de ativo, e não pode misturar fundos imobiliários. O fundo imobiliário, apesar de ser negociado na bolsa, ele é um ativo diferenciado, então ele não segue a mesma regra de imposto que as ações. Como eu falei antes também, todos os custos envolvidos nas transações, como emolumentos, taxas de corretagem, custódia e tal, tudo mais, devem ser descontadas na hora de fazer a apuração do imposto de renda. Você vai pegar o valor bruto lá do seu lucro, vai descontar esses valores e vai ver o que sobrou de fato como lucro líquido
e a partir disso vai calcular 15% de imposto de renda ou 20% se for operação day trade. Nas operações day trade, como falamos, também existe aquele 1% que já é retido automaticamente na sua nota de corretagem. Então não esqueça de descontar na hora de fazer o cálculo do imposto da sua DARF, esse é 1%. Então pague mais 19% que completa os 20%. Outro detalhe, não é necessário fazer DARF de valores inferiores a R$10. Tá? R$10 é o valor mínimo que a Receita aceita para preenchimento, para pagamento de um DARF. Você não consegue pagar DARF com valor menor, mesmo se quiser, não conseguiria. Então, se você teve menos de R$1 de imposto de renda, não precisa ser recolhido. Não vai fazer um DARF de centavos. Se você teve imposto a ser pago entre R$1 e R$10, esse imposto é devido, a Receita considera que ele é devido, mas ele não precisa ser pago neste mês, porque, como eu falei, não dá para fazer o DARF de menos de R$10, então o que você faz? Joga esse valor do imposto para um próximo DARF. Imagine que no mês seguinte você tinha R$100 para pagar de imposto de renda e desse mês você ficou devendo R$8. Então você vai fazer um DARF de R$108, 100 daquele mês e 8 que haviam ficado para trás por conta de serem menos de 10 no mês anterior. Tá bom? Está aqui o código, né, o modelo de DARF, isso aqui tem na internet, é só entrar lá no site da Receita, você consegue preencher online, inclusive, esse documento, essa guia de arrecadação. O código para a pessoa física, lá onde vai, código da Receita, ó, eu preenchi ali só para vocês verem a título de exemplo. Código da pessoa física é 6015 e se for uma empresa, né, o código de pessoa jurídica 3317. Então, esse DARF deve ser feito mensalmente, todos os meses que houver lucro. Se não houverem lucros, como falei, acumula as perdas para serem descontadas no próximo mês, mas se houverem lucros, você vai preencher. Então, nesse caso aqui era do mês de abril, está lá, 30 de 4 de 2014, o código da Receita 6015, o vencimento é 30/5, é sempre um mês depois. Então, se esse DARF refere-se às operações de abril, ele vence, como eu falei, no mês de maio, até finalzinho de maio. E está ali o valor do pagamento. Se você não pagar até o final de maio, o que acontece? Às vezes chega a hora de fazer declaração de imposto de renda no final do ano, as pessoas se escabelam porque não fizeram o pagamento dos impostos durante o ano. O que tem que fazer nesse caso, se a pessoa não fez nada? Pega mês a mês e faz o cálculo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, todos os meses. Se houve imposto a pagar, tem que atualizar esse valor. Lá no próprio site da Receita dá para fazer isso. Tem um sistema chamado Sicalc dentro do site da Receita, onde você joga a data do vencimento da sua DARF, o valor que você deveria ter pago na época, e ele atualiza já com juros e correção monetária até hoje. Tá? Então, essa é a forma de pagar o imposto atrasado, digamos assim. Você vai pagar um pouco mais, mas pelo menos consegue colocar a situação em dia desta maneira. Essa questão do imposto de renda, gente, é muito importante. Não deixem de lado, não negligenciem. Hoje em dia as informações são todas cruzadas. A Receita recebe relatórios, informações das próprias corretoras, dos bancos, enfim. Então ela sabe se você está investindo, não está, se você teve lucro ou não teve. É muito importante que você faça direitinho essa declaração para não correr o risco de cair na malha fina. Aliás, quem faz operações em Bolsa de Valores é obrigado a declarar imposto de renda todos os anos. Mesmo que não tenha uma renda alta, mesmo que não tenha bens em grande valor, enfim. Mas uma das regras da Receita Federal para fazer declaração, que obriga a declaração, é operações realizadas no mercado de valores mobiliários. Tá? Então, quem opera a Bolsa tem que fazer todos os anos declaração de imposto de renda. E lá na declaração tem uma aba, lá tem uma ficha, onde você vai colocar mensalmente o resultado das suas operações. Janeiro, ganhei tanto, fevereiro, tanto, março, perdi, maio, ganhei, agosto, ganhei, enfim, você vai lançar lá. Se você pagou DARF, já vai informar o valor do DARF pago. Se não pagou, como eu falei, vai atualizar o valor e vai pagar o imposto naquele momento. Tá? Mas é importante todos os meses já fazer. Joga numa planilha de Excel que fica super fácil. E uma última dica. Normalmente as corretoras hoje em dia oferecem sistemas que fazem automaticamente o cálculo do imposto. Então tudo isso que eu falei aqui, de fazer manualmente, criar uma planilha de Excel e tal, tudo mais, para quem não tem muita habilidade ou não quer ter esse trabalho todos os meses, as corretoras oferecem normalmente calculadoras de imposto de renda. Aí só tem que ver qual é a política da corretora, se ela vai cobrar uma taxa por isso ou não. Algumas até colocam essa ferramenta gratuitamente, outras estabelecem um custo.
Mas o fato é, essa calculadora ela captura automaticamente todas as suas notas de corretagem do home broker, calcula o imposto de renda e te informa, ó, você fez essas operações no mês, você tem tantos reais de imposto a pagar. Basta imprimir o DARF e fazer o pagamento. Então facilita para você fazer os cálculos. Para quem opera pouco, gente, cá entre nós, é simples, é fácil fazer esse acompanhamento, talvez nem seja necessária uma calculadora dessas. Agora, para quem faz operações com bastante frequência, né, faz trades, faz day trades e tal, tudo mais, é uma ferramenta bem eficiente que facilita de fato muito a sua vida. Então vale a pena considerar essa hipótese, tá bom? Bom, então espero que vocês tenham gostado dessa aula, vou encerrando ela por aqui, falamos aqui sobre os custos operacionais envolvidos nas transações e também sobre o imposto de renda que se paga nas operações de bolsa. Até a próxima aula.